Porque a festa de todos os santos é a nossa festa. E oxalá cada um de nós aqui desejássemos com seriedade e profundidade sermos santos. E isto não é longe daquilo que é natural a nós. Ou seja, é natural a um ser humano ser santo e querer a santidade. E aí alguém poderá me perguntar: padre, mas o que é a santidade? A santidade é sinônimo de felicidade. Então, quando nós pensarmos em santidade, nós temos que pensar em alguém feliz. E aquilo que nós desejamos do profundo do nosso coração é sermos felizes. E aí nós vamos, se a gente perguntar para as pessoas o que é ser feliz, não, as pessoas vão dizer fazer o bem, ajudar o outro, promover a paz. E vai tudo abraçar aquilo que no Evangelho de hoje nós temos aqui como parte da nossa vida. Ou seja, quem aqui quer ver Deus, quem quer ser puro de coração? Todos nós. Então nós vamos perceber que naturalmente nós temos o desejo de sermos santos, igual, felizes, e fazemos de tudo para que isso aconteça. É o contrário do que o mundo propõe. Porque o mundo propõe felicidade como sinônimo de prazer. Mas o santo, ele sabe que ele será feliz mesmo quando atuar em determinadas situações, e este atuar não será tão prazeroso. E aqui nós podemos pegar exemplos do nosso cotidiano. Tenho certeza que não é todo mundo aqui que acorda super contente que tem que ir trabalhar. Tem dia que a gente faz um certo esforço para isso. E é um certo sofrimento sair da cama, ouvir o despertador e nos arrumarmos e ir até o nosso local de trabalho. Mas nós fazemos isso, mesmo com certo sofrimento, felizes. Por quê? Porque um pai e uma mãe que trabalham sabe que deste trabalho depende o sustento da família. Quantas vezes talvez uma mamãe entende que acordar de madrugada para dar de mamar para um filho não é algo que ela faz sempre com toda a alegria do mundo. Tem dia que isso deve custar muito. E aí nós vamos poder multiplicar aqui os diversos exemplos do que fazemos, que às vezes tem um certo sofrimento, mas isso não significa que tem uma infelicidade. Ele é feliz. E por isso nós vamos entender que felicidade não é sinônimo de prazer. Felicidade pode conter o prazer e pode também não contê-lo. Mas a felicidade é fazer aquilo que nós somos chamados a fazer no momento em que nós somos chamados a fazer. E isto aqui já é o primeiro passo de grande abertura para a santidade. Mas por quê? Porque resta-nos algo. Quando nós fazemos um bem, este bem nos acompanha. E vocês sabem disso, eu também. Quantos de nós aqui já não paramos para dar um prato de comida para uma pessoa? Ou um copo de água para quem estava com sede? Quando nós fazemos este ato, nós ficamos felizes. E nós vamos perceber que depois de realizado, aquela felicidade ela continua dentro do nosso coração. E a gente, no passar dos anos, a gente vai lembrar daquilo. A gente lembra do rosto da pessoa, a gente lembra do que aconteceu naquele dia. E por quê? Porque o nosso coração ele se inflama diante do bem. Só que este inflamar-se nos abre uma perspectiva maior, que é aquela abertura em direção a Deus. E aí nós vamos entender que a felicidade, ou o prazer, ou o ato bom que nós fazemos, ele não termina no ato bom. Porque isso seria, desculpa a expressão super dura que eu vou usar, seria um suicídio. Seria pouco. Dar um prato de comida para alguém e perceber aquela felicidade que entra dentro de nós, saber que isso terminaria ali, nos deixaria triste. Isso se abre para algo maior. E aí é quando nós vamos perceber a presença de Deus. Um exemplo que é um pouco longe, mas podemos pensar, é quando alguém se apaixona.
Quando alguém se apaixona por outra pessoa, imediatamente fala assim: foi Deus que me deu. Ou seja, os nossos atos bons, as coisas boas que acontecem na nossa vida, elas nos abrem para uma relação maior, que é a relação com Deus. Portanto, a santidade significa fazer o bem, significa ser feliz, mesmo quando às vezes encontramos certo sofrimento, mas sobretudo a felicidade significa, ou melhor, a santidade significa uma certa relação. E por isso que o cristão, ele não diminui a santidade dele ou a felicidade dele simplesmente em fazer coisas boas, porque isso pode se tornar até um vício. Nós fazemos as coisas, realizamos as coisas, procuramos ser santos, porque isso nos deixa felizes, mas nos coloca dentro da relação com alguém. E este alguém é Jesus de Nazaré. É Jesus, no relacionamento com Ele, que nós imergimos profundamente na realidade, e esta imersão na realidade nos faz perceber o quanto a providência de Deus, com os diversos acontecimentos da nossa existência, nos abrem para glorificar o Senhor e dar o louvor para Ele. É exatamente aqui que nós nos percebemos na relação com Cristo e vamos perceber a nossa santidade. E aí eu dou graças a Deus pelo novo missal, que tem uma frase que é espetacular, exatamente na hora dos santos, que ele vai falar com a Virgem Maria, Mãe de Deus, São José, seu esposo, os santos apóstolos e todos aqueles que viveram na vossa amizade. E aqui entra um outro dado de antropologia que é muito legal. Aqui a gente pode fazer um exercício, é fácil. Pensa agora num momento mais feliz da tua vida. Tinha alguém lá. Você não foi feliz sozinho. Tinha alguém naquele momento. Foi a viagem com a família, foi a festa de aniversário, foi o dia lá na empresa que te reconheceram. O dia que você foi feliz, ou que você tem como felicidade, tinha uma pessoa. Nós nunca conseguimos ser felizes sozinhos. Portanto, a santidade, sinônimo de felicidade, passa pelo fato de que nos relacionamos com Cristo. E é esta relação com Jesus que nos deixa verdadeiramente felizes e que dá sentido para os nossos atos, que dá sentido para as bondades que fazemos diante dos nossos irmãos, para que as nossas obras glorifiquem a Deus, é isso que diz o Senhor, para que as nossas obras glorifiquem a Deus. Por isso, nós vamos perceber que quando somos solicitados a fazer algo bom, nós ficamos felizes, isso aqui é bom, não é ruim não. A igreja, Jesus Cristo não é contra a felicidade, pelo contrário, nós somos muito felizes por isso, mas essa felicidade que nos leva para um caminho maior, não que nos reduza, isso é felicidade. E eu e você queremos ser felizes, igual ser santos. Felicidade não é egoísmo, não é fazer o que queremos. Por quê? Porque nós dependemos da relação com o outro. Portanto, fazer o bem, e nós percebemos isso, mas sempre em relação. Aí esta relação, sim, é a relação com Cristo que me permite olhar os meus irmãos. É a relação com Cristo que me abre a realidade e que me coloca numa verdadeira relação com o outro. Porque sem Cristo eu não consigo me relacionar com ninguém. Este é o ponto. E aqui é onde que nós somos santos e que eu e você somos chamados a ser santos. Dou 2 exemplos para ilustrar bem isso. Há pouco tempo atrás, nós sofremos aqui no Brasil algo que foi duro para nós. As inundações no Rio Grande do Sul. Mas vocês perceberam o quanto foi bonito? O quanto aquele episódio trágico tirou o melhor de nós? Tirou no sentido, despertou o melhor de nós. Nós começamos a ajudar as pessoas, fizemos campanha, mandamos roupa, mandamos não sei o que, fizemos isso, fizemos aquilo, para gente que a gente nem sabe quem é. Mas aquilo nos deixou felizes, nos deixou com o coração grato. Aquilo nos abriu para Cristo. Eu gostaria que você pensasse exatamente nisto aqui. Quando nós fazemos coisas boas, quando damos passos em direção àquilo que é correto, o nosso coração se abre para Cristo. E aí é onde nós temos o sentido daquilo. Esses dias, essa semana, nós vimos uma outra realidade muito parecida com aquela que aconteceu no Rio Grande do Sul, que para nós foi dura, lá em Valência, na Espanha. Até agora contaram 230 mortos, mas vai passar muito esse número.
E aí nós vimos quantas pessoas estão indo para lá para ajudar os nossos irmãos, para socorrer, para escavar, para poder abrir os carros, para poder ir nas casas, ver o que... Isso é muito bonito, porque pega aquilo que tem de melhor dentro de nós. Mas será vazio se terminar nisso aqui. Será vazio se tudo isso terminar apenas nesse ato bom. Ele não der glória a Deus. Por isso, meu irmão, minha irmã, eu e você somos chamados nos nossos atos a perceber a relação com Deus. E aí é que está. Aí a gente gira tudo, né? Ou seja, nós partimos da relação com Cristo, e é desta relação com Cristo que nós entendemos tudo. E aí nós vamos entender o sofrimento, por exemplo, de alguém que está lá no hospital e que eu ou você temos que estar lá acudindo a pessoa, ajudando a pessoa, dando de comer, acompanhando. Isso nos deixa felizes, mesmo naquele sofrimento. E aí nós vamos entender que aquela humilhação que nós sofremos na empresa foi uma humilhação, mas que talvez aquela humilhação tenha servido para que eu pudesse crescer enquanto pessoa. E aí nós vamos começar a perceber o quanto nós somos circundados de bem, mesmo quando nos dá um prazer, ou quando nos dá um certo sofrimento. E isto aqui é a santidade. Mas como é que você será santo? Sendo você mesmo. Eu até brinquei nas outras missas, não? Na igreja ainda não tem canonizado São Douglas. Eu vou ser o primeiro. Então, quem quiser intercessão aí, é só pedir, né? Que a gente... Brincadeira. Mas esse é o meu desejo profundo. Isso é o que está no meu coração. Eu quero ser santo mesmo. Não é uma brincadeira, não é uma ideia, não é uma fantasia, um flactus votis, não, não, é uma verdade. E como eu quero que tenha aqui o Santo André, o Santo César, o Santo Pedro, o Santo Henrique, a Santa Bruna, a Santa Ana, é você. E não tenha medo disso, porque você é chamado a isso. Nós temos um coração que não é feito para o mal. Nós temos um coração que é feito para o bem. Nós temos um coração, uma estrutura que é feita para o que é grande. E por que a gente fica nas picuinhas, nas coisinhas que não valem a pena? A santidade é possível. E a santidade está aqui hoje, porque estamos diante de Cristo, que nos dá a compreender tudo aquilo que nós temos ao nosso redor e que estimula cada vez mais o nosso coração para cumprir aquilo a que nós somos chamados, fazer o bem. E aí nós vamos pedir a intercessão dos santos, que são os nossos amigos. Ninguém aqui vai ser o Santo Padre Pio, ninguém aqui vai ser a Santa Ágata, ninguém vai ser santo. Não. Você vai ser o santo que você é. O nosso amigo santo, ele nos ajuda a perceber que é possível. Por isso que a gente estuda a vida dos santos, porque a gente vai perceber que se ele conseguiu fazer, a gente consegue. E talvez conseguimos mais do que eles. Portanto, no dia de hoje, nesta festa, mais uma vez, parabéns para você. Parabéns porque você quer ser santo. E continue fazendo o bem, sobretudo se relacionando com Cristo, para que o seu bem não termine num bem, mas termine num louvor a Jesus. Que Maria Santíssima, a primeira santa que nos precede no céu, nos ajude. E que um dia, pela intercessão dela, cheguemos lá, todos juntos, felizes, para louvar o Senhor por toda a eternidade. Que assim seja. Amém.